Continuando a falar, então, sobre o item 4.14 e 4.15, né, na norma, sobre imparcialidade, o laboratório ele deve identificar os riscos da sua imparcialidade de forma contínua. Isso deve incluir os riscos decorrentes de suas atividades, de seus relacionamentos ou dos relacionamentos do seu pessoal. Entretanto, estes relacionamentos não necessariamente apresentam ao laboratório um risco à imparcialidade. Como a gente já citou nos exemplos anteriormente, nem sempre que há um risco é possível dele acontecer, né? Às vezes tem um risco, mas não necessariamente quer dizer que esses relacionamentos eles podem vir a gerar esse conflito, né, com relação à imparcialidade. O laboratório fala aqui que deve identificar os riscos. Então, lá na primeira aula, no início, né, do primeiro vídeo, eu havia comentado, né, sobre a questão de estruturar a sistemática de como é atendido esse item por meio de documentação geral, na política da qualidade, como a gente vai ver em 822, enfim, e tem outras formas também de se fazer isso. No caso, uma delas que eu tinha citado lá no primeiro vídeo seria a identificação. Para você poder mapear, né, para você poder, documentar esses riscos, primeiro você precisa mapear, né, porque cada organização, cada segmento, cada área de atuação é diferente, né, as pessoas são diferentes, o comportamental é diferente. No mesmo site, os setores ali diferentes daquele site têm o comportamental diferente, tipo de atividade, da natureza da atividade que cada um realiza. É necessário que primeiro se levante em relação ao relacionamento com o laboratório, em relação à divulgação dos resultados do laboratório, à realização dos processos de laboratório, né, dos ensaios, ou serviços de calibração, né, ou análises do laboratório, que seja mapeado primeiro aonde que tem esses riscos. Então, em 855, a gente vai ver sobre o mapeamento de riscos. E eu já tinha dito lá no primeiro vídeo que lá é um outro lugar de abordagem desses riscos de imparcialidade. Então, vamos supor que se vocês começar, né, a implementar hoje na empresa esse item, na verdade, vocês teriam que ir lá em 855 e primeiramente levantar onde tem a possibilidade desses riscos, para daí continuar, né, colocando, vendo qual tipo de documentação, de estrutura que vocês vão ter que desenvolver para poder, como se diz, assegurar, né, a imparcialidade em cada processo, em cada atividade, né, ou por meio aí nos cargos e funções, no comportamental de cargos e funções. E isso deve incluir os riscos decorrentes de suas atividades, seus relacionamentos, né, e dos relacionamentos com o seu pessoal. Então, como a gente viu nos exemplos, né, relacionamento pode ser uma grande fonte de origem desses riscos, né? Conforme os relacionamentos vão se estreitando mais, né, pelo tempo de convivência, ou por questões de conflituosas, né, de pressão, de subordinação, esses riscos podem acontecer ou não. Mas, no mapeamento, eles devem ser levantados, né, como uma possibilidade, como uma possível fonte de gerar riscos à imparcialidade. Aí ele fala que, entretanto, relacionamentos não necessariamente apresentam ao laboratório um risco à imparcialidade. Uma linha de auditoria, de avaliação, eu sempre gosto de falar para vocês entenderem como que é analisado isso, então, né, numa questão de monitoramento, né, que é necessário, então, para vocês manterem, né, verificar se as sistemáticas de vocês estão realmente implementadas ou não, se tem alguma falha, né, detectar alguma falha. São levantados os riscos, são colocados ali como possível causa, durante ali o seu, né, o desenvolver das atividades, dos processos, a implementação dos processos, depois dela, tá tudo certo. Mas pode ser que, num processo de avaliação, a gente pode encontrar ali alguma trilha que nos leva a um possível risco ainda, né, dentro daqueles levantados, um possível comportamental que esteja causando parcialidade. Numa trilha de auditoria também, é preciso, né, os avaliadores que estejam ali também olhem a questão do comportamental. Isso também pode ser relatado como uma oportunidade de melhoria, ainda que não haja uma possível, uma potencial não conformidade ou uma não conformidade, um apontamento, né? Numa trilha de auditoria, pode ser que o avaliador ele olhe e veja ali uma situação, né, que não foi mapeada, ou dentro daquela situação mapeada ele veja algum detalhamento, e ele pode estar levantando uma oportunidade de melhoria para a empresa. Ou mesmo a empresa, a organização, né, o laboratório, ele pode prever situações, né, depois de levantar seu mapeamento de risco, e regularizar, melhorar, refazer, né, acrescentar, sempre tendo um olhar de melhoria contínua nessa situação. Bom, um relacionamento, aí tem uma nota aqui, né, um relacionamento que ameaça a imparcialidade do laboratório pode ser baseado em propriedade, governança, gestão pessoal, recursos compartilhados. Então, ele está dando exemplos aqui ó, das possíveis fontes de imparcialidade. Recursos compartilhados, finanças, contratos, marketing, incluindo promoção de marcas e pagamento de comissões de vendas ou outros benefícios pela indicação de novos clientes ou etc. Então, ele coloca até aqui para auxiliar, para ajudar, né, possíveis situações, possíveis fontes, né, que venham a gerar esses conflitos. Aí no 415, caso um risco à imparcialidade seja identificado, o laboratório ele deve ser capaz de demonstrar como ele elimina ou minimiza tal risco. No mapeamento de riscos, né, lá em 855, o próprio mapeamento, o conceito de mapeamento já fala sobre isso, né, esse documento, ele também deve demonstrar como pode ser eliminado, se não for possível de ser eliminado, como exemplo nas situações de comportamental humano, que seria estar diretamente relacionado ao relacionamento, né, dos funcionários lá com
os funcionários do módulo do cliente, né? Ou com relação ao comercial, em relação ao que compra pelo laboratório. Então, se não tiver nenhuma possibilidade ali de ser eliminado, pode ser feito para minimizar essa possibilidade. Seria isso, eu acredito que está, então, bem esclarecido aqui, né, sobre os requisitos. A gente vai para o próximo slide agora, e vamos exercitar um pouquinho, fazer um exercício aqui com vocês, né? O proprietário da empresa Faz Tudo Bem é cliente do laboratório metrológico. Então, é um exemplo fictício que eu estou dando aqui, os nomes. O imóvel das instalações do laboratório ele é locado na empresa Faz Tudo Bem, no mesmo pátio. Essa situação, aí a pergunta, né? Essa situação, ela gera risco à imparcialidade das atividades do laboratório com a empresa? É uma fonte de risco, né? Responda aí. A gente já dá seguimento. Então, com relação a outros clientes do laboratório, né? Pode gerar risco a imparcialidade das atividades a esses clientes, o que vocês acham? Então, vamos colocar esses dois exemplos. Primeira situação, se gera risco à imparcialidade das atividades do laboratório com a empresa, porque ele presta serviço também à empresa. E a segunda coisa, aos outros clientes do laboratório, né? Será que vai gerar risco à imparcialidade? As atividades desses clientes, as propriedades intelectual, ao tipo de serviço, natureza de serviço que ele realiza, ao tipo de negócio que ele tem? Vamos lá, vamos ver se tem ou não. Respondendo à primeira situação, então pode gerar risco, né? Se caso a empresa puder interferir no período ou o preço de locação do laboratório, sim, né? Pode ter essa interferência, então. Se tiver eximido disso, acredito que não seja possível, né? E no segundo caso, né, também pode gerar, né? Pode gerar risco, principalmente se forem clientes concorrentes da empresa. Então, nos dois casos é uma questão de conflito, é uma questão assim bem grosseira, digamos assim, né? Grosseira que eu digo no sentido de bem, né, passível, né, de ter esse problema de interesse, caso esses acordos contratuais não estejam muito bem realizados. E no segundo caso aqui, para outros clientes, como que é o acesso desses clientes, do material desses clientes nesse laboratório? Em algum momento, a empresa Faz Tudo Bem tem entrada nesse laboratório, tem a possibilidade, tem acesso a essas salas de ensaio desse laboratório? São perguntas que têm que ser feitas. É igual ele falou lá, não necessariamente esse tipo de relacionamento vai afetar, né? Esse aqui é um caso que é passível de ter, né? Tem que ter uma questão ali documental, contratual muito bem acertada, a política da empresa, né, do laboratório, da organização deve estar muito bem alinhada, ajustado, o seu quadro de funcionários, né, deve estar muito bem alinhado, ajustado com essa política em relação à imparcialidade, para que não venha acontecer nada, tá? Mas ali é uma grande fonte os dois casos são uma grande fonte de conflito, né? Então, quando for possível evitar essas situações, melhor. No primeiro vídeo também eu comentei que o requisito de imparcialidade ele permeia toda a norma, por estar ligado então muito a fator humano, vão ter vários processos, atividades que vão envolver o tratamento aí desses riscos. Então, no item 621, né, ele vai incluir então a imparcialidade pessoal interna e externa, que tem influência nas atividades do laboratório. Eu não vou adentrar esses itens agora aqui, não vou tratar deles aqui, porque a gente já vai tratar neles quando a gente chegar lá, né, no item 6, no item 8, então aí a gente trata com mais propriedade eles, tá? Para não estender muito aqui o 4.1, para a gente poder dar fechamento nele. E o 822, ele também vai determinar, então, que as políticas, né, os objetivos devem abordar, então, a competência, imparcialidade e operação consistente do laboratório, né, envolvendo, então, novamente o requisito imparcialidade. E o item 8.5, ter o cuidado de não confundir esse item que aborda riscos, né, que é o geral, que fala da organização como um todo, do laboratório como um todo, né, com os riscos de imparcialidade, pois esses riscos, eles, então, estão relacionados, né, ações preventivas. Então, esse risco que está sendo tratado aqui é risco em relação à imparcialidade, que também deve ir para esse mapa de risco, se houver as fontes, né? E deve ir para lá e pode ser tratado lá no mapeamento de risco também.